Bom pessoal, me chamo Paulo Victor e estamos aqui para mais uma aula de Sociologia do Instituto Livre. Bom, hoje o tema da nossa aula vai ser um pouco destrinchar mais o assunto sobre as ciências e se essas ciências elas podem ser sociais e se elas podem cuidar da humanidade no caso. No caso, a gente vai trazer alguns exemplos sobre o porquê das ciências ela poder estar dentro do campo da humanidade e como essa ciência ela age, quais os seus métodos, qual é as suas análises e principalmente o seu objeto de estudo, no caso, que é a sociedade. O primeiro questionamento que a apostila traz de vocês é sobre o que é ciência. E no caso, a ciência vem do latim, no caso, que quer dizer conhecimento. Então, tudo que é interligado à ciência, seja ela de fato as ciências naturais, as ciências humanas, no caso, ela quer dizer que há um conhecimento de alguma coisa e que esse conhecimento, no caso, houve toda uma análise, um método científico para que se pudesse chegar nesse conhecimento. Bom, para começar um pouco e colocar o contexto histórico, a ciência ela começa os seus percalços e os seus desdobramentos, mais precisamente no século XVI. O que houve no século XVI para que se pudesse falar mais um pouco de ciência? Antes do século XVI, ainda no século XV, a sociedade europeia, principalmente, ela vivia dentro de um período feudal, o que a gente já é conhecido na história como feudalismo, ou como alguns estudiosos já mencionaram, que era um pouco da Idade das Trevas, no caso, que era um tempo onde você tinha um senhor feudal que mandava em tudo, no caso, você tinha os servos e você tinha uma igreja católica muito poderosa e também donas de muitas terras, no caso. E a igreja, ela dominava praticamente todo o pensamento de uma época. Então, tudo que se pensava, que se produzia, que se fazia, eram a partir dos pensamentos, dos mandamentos designados da igreja aos servos, que no caso seriam as populações mais pobres. Então, tudo que tem ali no período do feudalismo, antes mesmo do século XV, se tinha esse pensamento todo rodeado pela igreja, no caso, pelos conhecimentos religiosos. Então, a partir do século XV, a igreja e o período feudal, no caso, eles começam a dar uma estremecida, começam os pequenos burgueses, já incomodados com as tarifações, com os grandes altos impostos que eles tinham que pagar aos senhores feudais e à própria igreja. Então eles começam ali, ainda dentro do ambiente de mercado, de negócio, no caso, algumas movimentações. Então, no século XV, o feudalismo ele já começa a dar um pouco, já começa a perder a grande força que ele tem, esse sistema feudal, no caso, e também muito parte da igreja. Então, já no começo do século XVI, no caso, a gente tem a chamada Revolução Científica. E o que é essa Revolução Científica? É uma revolução onde você tira um pouco desse pensamento, descentraliza um pouco esse pensamento sobre as coisas e sobre costumes da igreja, ao qual a igreja tinha, e você começa a colocar isso sobre o homem. Então, você tem agora um homem que consegue ter um raciocínio para além dos seus ritos, para além da sua crença religiosa. E essa revolução científica, ela é muito importante para o âmbito da educação, porque na educação é que se começam a fazer questionamentos, por exemplo, que você tinha uma educação ligada também muito à parte da religião. Então você tinha ensinamentos, você tinha, no caso, certos padrões, ao qual a igreja era a detentora ali do seu livre pensamento. Então, quando a Revolução Científica ela começa em meados do século XVI, a gente já tem essa mudança de padrão do próprio homem. Então, o homem começa a centralizar um pouco mais a imagem dele. Então, como já foi explicado, não quer dizer que a religião perdeu o seu espaço, que a igreja perdeu o seu poder, mas essa revolução científica ela começa a dar os seus primeiros passos ali no século XVI e fazendo com que a sociedade europeia, especificamente, e depois o resto do mundo, eles pudessem ter uma outra visão que não só a igreja. Então, esses questionamentos e a revolução científica eles foram fundamentais nesse período
do pós-feudalismo, no caso, que a gente começa a entrar em o que se chama o chamado pré-capitalismo, que é entre ali do século XVI até o século XVIII, quando a gente vai conhecer realmente o capitalismo moderno. Então, passando um pouco desse conhecimento religioso que predominava no feudalismo e entrando um pouco no conhecimento científico, a gente tem agora uma ciência que ela vai estudar também a humanidade. Porque antes se existiu a ciência do natural, né? Como já se é conhecido, por exemplo, as áreas da biologia, da química, e essa revolução científica ela foi importante também para trazer essas determinações, no caso. E agora a gente também tem uma ciência do social. E com a pergunta se é possível fazer uma ciência do social. Então a gente tem uma observação de uma sociedade em constante transformação, a partir da revolução científica. Então, como essa sociedade se transforma, é preciso que se tenha uma ciência que analise essa sociedade que está se transformando. Não somente ver essa revolução acontecer, mas também estudar essa revolução e estudar essa sociedade que está em constante transformação. E isso é preciso se diferenciar as duas ciências. As ciências do social, no caso, que é diferente de fazer as ciências do natural. São duas coisas diferentes, dois tipos de ciência que existem, no caso, mas que são diferentes. Diferente como? Diferente em seus métodos, diferente em suas análises, diferente em suas experiências científicas. Da forma como se pesquisa o social é diferente da forma como se pesquisa o natural. As ciências naturais, muitas vezes, elas são feitas em laboratórios, só que você não consegue pesquisar uma sociedade em um laboratório, você precisa ir a campo. Da mesma forma, tem algumas formas de se fazer ciência natural que também é no campo. Mas o exemplo que eu trouxe é que, por exemplo, você pode fazer ciência natural analisando moléculas, por exemplo, analisando plantas, certos tipos de vegetações em laboratórios. Mas o social é meio que impossibilitado, porque o nosso objeto de pesquisa ele está em constante transformação e ele precisa ser palpável, precisa estar dentro de um espaço de convivência. Então é justamente essa diferença entre a ciência do social e a ciência do natural. E com a pergunta se é possível fazer a ciência do social. Bom, para responder essa questão, a gente tem que buscar um pouco sobre um filósofo chamado Auguste Comte. O Comte ele fundou uma linha de pensamento chamado positivismo. Mas o que era o positivismo? O Comte ele foi um dos pioneiros e ele é o chamado hoje pai da sociologia, no caso, porque ele foi uma das primeiras pessoas que se pensou que poderia sim fazer algo que pudesse estudar o social, estudar a sociedade. Tanto que ele denomina isso de física social. Ainda não se chamava nem ciências sociais e nem não existia sociologia, antropologia e ciências políticas como a gente conhece. Era a chamada física social. E o que era para o Comte essa física social? Para o Comte, a mesma forma como a gente pesquisa as ciências naturais, a gente poderia fazer da mesma forma, seguindo os mesmos padrões, para as ciências do social, para a física social, como Comte mesmo cita. Então, ainda não tem essa perspectiva para o Auguste Comte, dentro do positivismo, dessa linha de pensamento, a diferença entre o social e o natural no método de pesquisa. Ele sabe que ambos são objetos de estudos diferentes, sabe que uma sociedade se transforma diferentemente, por exemplo, de coisas naturais, que muitas vezes levam tempos para causar grandes transformações, mas para o Comte, os mesmos métodos que a gente usava, que os cientistas usavam para estudar as coisas naturais, era possível aplicar eles no social. E era por isso que ele queria reforçar essa ideia da física social, de que as sociedades elas tinham padrões de comportamento que poderiam ser alterados em determinadas sociedades, mas que, com o tempo, esses padrões poderiam se repetir. E o Comte falava muito sobre isso e sobre a sociedade poder ser estudada a partir de uma física social.
Aí, já vendo como o Conte falou sobre a física social e sobre como a gente poderia estudar o social, com o tempo, com algumas mudanças e as grandes navegações, como já foram citados, e a entrada das ciências humanas dentro da academia, do ambiente acadêmico, foi aí que foi se galgando, no caso, a formação das ciências sociais, que hoje conta com a sociologia, a antropologia e as ciências políticas. Alguns significados são como sociologia. Sócio quer dizer sociedade e logia quer dizer conhecimento. Então a gente pode ter a afirmação de que sociologia sociologia, no caso, é a ciência que estuda a sociedade, é o conhecimento da sociedade, do que podemos ter enquanto sociedade. E depois temos a antropologia, que é a antropoilogia. No caso, antro significa homem e logia, conhecimento, que é o estudo e o conhecimento do homem, como certos padrões culturais estabelecidos pelo homem, como certas sociedades, o modo de comportamento do homem que muda com o tempo, e isso é o objeto de estudo da antropologia. E por terceiro, a ciência política, que em seu grosso modo de significado, significa o conhecimento da política, onde vai ter alguns autores que vão se debruçar sobre a política e o modo de se fazer política da sociedade, no caso. Pronto. Agora, depois de explicado um pouco, ainda por cima, sobre cada ciência, que é a sociologia, a antropologia e a antropologia, e elas buscam, em momentos distintos da sociedade, em momentos distintos do tempo, ela busca um conhecimento sobre o homem, sobre a sociedade, como já foi explicado. Mas essas ciências, no caso, elas só ocasionaram por conta de um fato que foi um dos motores para repercutir no caso e elas se tornarem ciência. A gente está falando um pouco do iluminismo. O iluminismo foi um movimento que surgiu ali já com o decaído período feudal. O iluminismo, ele basicamente era uma onda de pensadores onde colocariam a razão na frente, por exemplo, de ideias muitas vezes religiosas, muitas vezes apegadas em crenças. Então, o iluminismo, ele chega justamente com a proposta da razão e de colocar o homem no centro do debate. Mas como assim? Por exemplo, algumas crenças que se tinham, algumas verdades absolutas, como já mencionados no senso comum, por exemplo, a razão entrava para dar uma nova ideia, uma nova roupagem para como as coisas poderiam ser vistas. Antes, o que era explicado, por exemplo, em relação a fenômenos religiosos, em relação a tudo se poderia ser explicado por Deus ou por os deuses, o iluminismo começa a colocar a razão nessas questões, começa a colocar a ciência de fato, o pouco que se estava fazendo de ciência ali, e começa a trazer o homem para o centro do debate. O que antes, em um mundo, se era pregado a religiosidade, você tinha que manter, por exemplo, o senhor feudal naquele cargo, ou você tinha que, por exemplo, era fazer com que o seu trabalho ali, para que aquela comunidade pudesse se sustentar. Agora o iluminismo vem e traz o homem para esse centro de debate, o homem pensando por si só, o homem pensando nele. Então o iluminismo, ele foi um dos precursores, no caso, para se tornar o que as ciências sociais é hoje. No caso, uma ciência mais levada para o lado da razão, com seus métodos, como já foi explicado. A primeira ciência que a gente vai explicar um pouco mais fundo sobre o seu contexto, sobre o seu surgimento, é a antropologia. Como já foi falado um pouco, a antropologia, ela é uma ciência que ela se especifica em estudar os costumes, a tradição, os hábitos e o homem em si, o homem que vivia em comunidade. Então, isso é um pouco do que se é estudado na antropologia. E o contexto histórico do seu surgimento começa a partir das grandes navegações, que eram quando os navegantes, eles não tinham um objetivo, eles não saíam com um objetivo de buscar conhecer novas sociedades, de conhecer novas culturas. Muitas vezes eles viajavam para buscar, por exemplo, novas especiarias,
ou habitar novas terras, mas terras que eles acreditavam naquela época, na Europa, de que não eram habitadas por outras pessoas, de que a Europa seria ali o centro do mundo e que pouco se sabia que existiam outras sociedades. Então, com as grandes navegações, a gente começa a ter um ramo da ciência ali, alguns navegantes, no caso, que são com as primeiras cartas descrevendo os nativos, são os primeiros registros históricos, por exemplo, que a antropologia tem. E algumas dessas cartas, como as de Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, então essas grandes navegações com esses navegantes acabam sendo os primeiros registros científicos da antropologia. Então e quando esses navegantes chegavam, existiam duas situações. Aqueles que encontravam, por exemplo, aqui no Brasil, que encontraram os índios e viram que era uma sociedade para eles diferente da Europa e então eles eram selvagens, e outros que falavam que mesmo sem a vestimenta, mesmo com costumes diferentes, se alimentando de forma diferente, até a questão do banho também era diferente para a sociedade europeia e para os povos indígenas que aqui já habitavam antes deles chegarem. Então, vendo essa situação, poderia haver dois tipos de encontros, né? Um encontro onde trataria o índio como bárbaro, como selvagem, ou um encontro que trataria que o índio era habitantes, e eram habitantes que tinham seus costumes, que tinham suas tradições, que só eram diferentes dos povos europeus. No caso aqui, a gente tem a apostila de vocês, traz dois exemplos, que é o Lacasa e o Sepúlvedas, que é o primeiro esboço de antropologia que a gente tem ali, de uma antropologia espontânea. O Lacazes, quando ele encontra os índios já nas navegações, ele vai dizer que os índios, eles tinham, no caso, sua sociedade, seus costumes, seus hábitos, e que eles não eram tão diferentes assim da Europa, que eles também tinham seus ritos e suas tradições. O Sepúlvedas, ele já vai para uma outra abordagem, que é já enxergar o índio como o nativo, o agressivo, que era preciso ser catequizado, que o índio precisava ser adestrado. Era muito visto também o índio, as populações indígenas, como um animal. Ficava naquele questionamento se eram pessoas mesmo, porque pessoas para eles eram como era na Europa, como pessoas civilizadas, entre aspas, pessoas que tinham suas vestes, seus costumes, e quando os navegantes adentraram ao Brasil, ainda meio que perdidos por os portugueses, no caso mais específico, procurando uma Índia, mas aí acabaram encontrando, vieram para as terras brasileiras. Então se tem essas duas percepções diferentes sobre os povos indígenas. Então isso acaba sendo o que é chamado de antropologia espontânea. Porque você não é que você esteja fazendo uma análise científica ou uma análise mais detalhada e mais minuciosa, por exemplo, dos povos indígenas. Acaba sendo as suas percepções, e isso é um tipo de antropologia porque começa a partir daí. E a antropologia, ela vai galgando novos ares, ela vai sendo identificada como uma ciência a partir do século XVIII, que é quando são chamados os antropólogos de gabinete. O que seriam os antropólogos de gabinete? Não necessariamente esses antropólogos nessa época, eles estavam nessas excursões das grandes navegações. Não necessariamente eles estavam lá. Muitas vezes eles colhiam apenas relatos. Por exemplo, desses navegadores, como eu citei, como Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, que escreviam cartas sobre as terras, por exemplo, as terras indígenas, sejam as terras que também foram descobertas na época na África. Então, eles colhiam esses relatos e entregavam a esses antropólogos de gabinete. E esses antropólogos escreviam sobre essas populações. Então, a Europa, a civilização europeia, ela começa a saber sobre dessa população a partir dessas cartas. E esses são os primeiros antropólogos, no caso, que surgem, que são os antropólogos que são denominados como antropólogos de gabinete.
Porque justamente por esse fato deles não estarem lá no local, não estarem nas terras, eles só colhiam, só eram repassados esses relatos para eles e eles escreviam seus livros. Muitos livros que a gente conhece hoje foram feitos dessa forma. Muitos livros de antropologia, os mais antigos, foram feitos dessa forma, através de relatos de viajantes, aonde eles colhiam, e é a partir daí que a antropologia começa a ser vista como ciência. É a partir daí que os antropólogos começam também a irem nas grandes navegações, começam a conhecerem essas tribos. É a partir daí que os relatos começam a ficar mais científicos, que antes teses como de que os índios ou os aborígenas ou outras populações elas eram primitivas, elas não tinham seus costumes, e os antropólogos indo lá, eles meio que constatavam que ali existia um determinado tipo de sociedade, diferentemente, por exemplo, da sociedade europeia, que tinha anos já de civilização, que já tinha anos de costumes. Essas sociedades, elas muitas vezes foram vistas de forma hoje constatado como discriminatórias, de formas primitivas. É como se aquelas sociedades elas pudessem evoluir ainda. E isso é visto, por exemplo, pelos primeiros antropólogos que são chamados evolucionistas. Esses evolucionistas que são esses antropólogos, por exemplo, que trabalhavam em seus gabinetes, e alguns os que começaram aí nessas tribos, nessas comunidades. Então, os evolucionistas, eles começam a enxergar essas sociedades como primitivas, como primeiras, como se essas sociedades elas fossem evoluir ainda, e o auge da evolução seria a sociedade europeia. Então, essa era a percepção dos antropólogos, dos evolucionistas, ao qual eles, no caso dos evolucionistas, que eles estavam começando ali no século XVIII, com essa ciência que é a antropologia, que ela começava a dar os seus primeiros passos e os seus primeiros desdobramentos na academia e ser reconhecida e vista como ciência. A partir da entrada da antropologia na academia e no meio científico e sendo reconhecida como ciência, a antropologia vai surgindo certos conceitos, por exemplo, como o conceito da relatividade. O que seria o conceito da relatividade? Que também é bem famoso no meio das ciências naturais. Mas aqui o conceito da relatividade está justamente do que alguns antropólogos faziam, que era, por exemplo, você relativizar o meio do outro, saber que o outro pode ter uma sociedade, que o outro pode viver os costumes, que não necessariamente eu vivo, por exemplo, eu como cientista vivo, mas que são tão válidos quanto o meu. A relatividade ela vem justamente para dar uma quebra do que os primeiros antropólogos evolucionistas falavam sobre essa evolução da sociedade. A relatividade vem justamente com essa quebra para dizer que não existe uma sociedade que vai evoluir para chegar em uma sociedade europeia que existe esses estágios. A relatividade é justamente você dizer que ambas são contemporâneas, porque ambas vivem dentro de um mesmo tempo, só que com costumes diferentes, só que com ritos, com tradições, com passagens, com vestimentas, suas sociedades organizadas em gêneros, mas diferente. E que essa ideia de evolução, como os evolucionistas pregavam, ela era um pouco distorcida da realidade. Era como se, mesmo eles, já na academia, fazendo ciência, o olhar deles ainda estava muito envenenado sobre a sociedade europeia, sobre como eles se sentiam evoluídos por pertencer à sociedade europeia. Então, o conceito de relatividade da antropologia é justamente sobre isso, sobre você enxergar o outro, mas enxergar o outro também como se o outro tivesse a sua sociedade, tivesse os seus costumes, e como você também tem esses costumes. Então, um dos grandes precursores disso é o Franz Boas. Quando ele vai fazer suas pesquisas de campo, é um dos primeiros antropólogos a irem a campo, a fazerem as suas pesquisas e a fundar o conceito da relatividade. E logo depois a gente vai ter uma antropologia que vai falar sobre as disputas de interesses. O que seria isso? A antropologia, para ela, todas as denominações que a gente tem hoje sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, sobre as nossas vestimentas e os nossos hábitos, os nossos costumes, tudo que se rodeia e que se refere ao homem, está relacionado às disputas de interesse.
Porque para determinada sociedade é preciso que, por exemplo, uma mulher estabeleça um papel e um homem estabeleça outro. É porque justamente dentro disso estão as disputas de poderes. Os homens, enquanto sociedade, eles viveram evoluindo e viveram crescendo a partir dessas disputas de poderes. Foi aí que foi determinado quem trabalha com o quê, quem faz o quê, quem está em determinados cargos, o porquê de alguém não estar em determinados casos. E isso são disputas de poderes, no caso, que a sociologia ela trabalha e investiga sobre isso. E é justamente sobre essa sociedade que a sociologia se debruça, que a sociologia tem as suas análises de investigação, é da sociedade que se forma a partir disso. Então esse é um pouco sobre como surgiu a sociologia, como ela começa a surgir ali no contexto histórico das grandes navegações, como ela começa a acontecer de fato no século XVIII, ela é institucionalizada academicamente como uma ciência, ela começa a ser vista como uma ciência e não mais como relatos de grandes navegantes, das grandes navegações. Então é a partir daí que a sociologia começa a se estabelecer num ambiente acadêmico e num ambiente científico. Bom, outra ciência que compõe juntamente com a antropologia e a sociologia as ciências sociais é a ciência política. A ciência política, a gente precisa primeiro pensar sobre o que é política. O que você pensa quando vem na sua cabeça, primeiramente, a palavra política? É sobre eleições, sobre voto, sobre candidatos, a política como ela é feita hoje, mas a gente tem que entender que a política é muito mais do que isso. A política ela está em todos os nossos ambientes, está na nossa relação de trabalho, nas nossas relações com os nossos amigos, no caso, e tudo que a gente associamos verdadeiramente tem uma parte da política sobre os prefeitos, sobre cargos, sobre eleições, mas a gente tem que entender que a política é muito mais do que isso. Para a ciência política, o estudo da política ela está intrinsecamente ligado ao estudo do homem, porque o homem é o maior produtor de política, por conta que em todas as sociedades que se vivem, as sociedades humanas e o homem que se colocando também como um ser, como um animal, nós somos os únicos capazes ao longo de todo o período, o Homo sapiens no caso, de produzir política, de produzir o que seria essa política que é o que se chama o jogo de poder, no caso. Então, tudo que associamos verdadeiramente, como já mencionado, é política e tal, é política, mas a política é muito mais que isso. Tanto que a apostila de vocês traz essa frase de que tudo é político. Por que tudo é político? A gente tem que entender que todas as dimensões, das nossas dimensões, das esferas que a gente habita na sociedade, dos nossos ciclos, dos nossos amigos, tudo é feito e tudo é produzido à base de relações. E essas relações, muitas vezes, elas são relações de poder. E muitas vezes essas relações de poder, elas nem são vistas, nem são tão visíveis de alguma forma. A gente vê, por exemplo, em relações de poder que são visíveis, por exemplo, a relação da obrigação de uma mãe, de um filho com uma mãe, de um prefeito com a cidade, de um deputado específico com a cidade, e assim são relações mais visíveis, mais transparentes para a gente. Mas existem outros tipos de relações de poder que a gente muitas vezes não consegue mensurar, a gente não consegue enxergar. Algumas relações, por exemplo, de amizade, algumas relações onde você determina certo tipo de poder sobre o seu amigo, mas aí acaba você não enxergando que tipo de poder é esse. Algum tipo de poder, por exemplo, que você possa exercer, muitas vezes você não consegue entender e muitas vezes você não consegue classificar isso como político. E a ciência política ela surge justamente dentro que a gente pode pegar até um pouco mais atrás da antiguidade, com os filósofos chamados Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles foram dois filósofos, no caso, que viveram na Grécia Antiga e pensaram a política um pouco em torno da cidade onde eles viviam. A cidade significa polis. Para eles era polis e para nós ganhamos os significados de cidade. A cidade para Platão e para Sócrates era onde a gente conseguia ver a política em específico, a política no seu mais exímio formato.
onde as cidades, todo mundo sabia, todo mundo na cidade tinha, por exemplo, as suas obrigações, todo mundo tinha o seu comprometimento, no caso com a cidade, todo mundo tinha os seus deveres, o seu lazer. Então, para o Platão e para o Aristóteles, a cidade era o berço da política, era onde se fazia política cotidianamente. E existiam os dois fatores para Platão e Aristóteles, que era a vida pública e a vida privada, que se apresentavam nesses ambientes. Uma coisa eram as suas obrigações da sua vida pública e outra coisa eram as suas obrigações da sua vida privada. No caso da vida pública, você tinha o dever com a cidade, você tinha o dever com o seu trabalho, com a manutenção daquela sociedade hierárquica que ainda assim se vivia naquele momento, e na sua vida privada eram mais a vida dos seus aspectos da sua casa, com a sua família, os seus aspectos, por exemplo, dos sentimentos, que Platão e Aristóteles vai falar também que política é sentimento, né? Política não é algo mecânico, não é algo que a gente possa determinar como algo como algo... Política é muito mais do que algo físico para Platão e para Aristóteles. É algo da vida privada também, além da vida pública. Então, já na Grécia Antiga, a política começava a dar os seus primeiros passos, começava a se ver ali de Platão e Aristóteles, mas ainda era somente ali a cidade que eles conseguiram vislumbrar como algo político. Já mais para frente, já mais no século XVI, a gente começa a ver um surgimento da política e onde os cientistas políticos consideram que ali é o nascer da política, logo ali na Itália, que é com o Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, no caso, ele escreveu um livro chamado O Príncipe. O Príncipe tratava praticamente sobre os principados na Itália e onde havia diversas disputas de poder entre esses principados. E o Nicolau Maquiavel foi justamente a partir de como era a situação política na Itália no século XVI que Nicolau Maquiavel começou a fazer os seus grandes estudos sobre a política. E alguns desses estudos, ele classifica que a política, antes de tudo, é um ato de força, de quem é o mais forte, um ato de dominar. Quem domina para Maquiavel é quem é o mais forte e que tem o chamado a virtu. A virtu para o Maquiavel é justamente o que o príncipe, no caso do principado, precisaria ter para conseguir uma grande estabilidade ao longo de sua vida. Por exemplo, a virtu ela é muito mais do que você fazer somente para os seus aliados. Você também, para Maquiavel, você também precisa fazer para os seus inimigos. É preciso que você governe tanto para os aliados quanto para os inimigos. E Maquiavel ainda pontuava de que os aliados são mais perigosos do que os inimigos, porque os inimigos você já os conhecem. Os aliados, muitas vezes, você não os conhece bem como eles se apresentam. Então, além de ser força, além de ter que ter a virtu, e a política também era uma forma de dominação das pessoas. Então, quem queria exercer a política, quem queria dominar os principados, queria também ter o domínio da população, queria ter também o domínio das pessoas ali nos principados da Itália. E além da dominação, a alienação, Maquiavel vai pontuar muito bem a igreja. A igreja para ele não é uma espécie de política, porque para ele a política é mundana. A política não faz parte dos ritos religiosos. Mas, no caso da igreja, um dos grandes aspectos dela é a alienação. Então, para o Maquiavel, quando ele escreveu o Príncipe, um poderoso príncipe, um príncipe que queria se manter ao ponto de muitos anos de dominação, no caso, ele precisaria buscar um pouco sobre essa alienação que a igreja para ele tanto produzia. Então, você tinha pessoas ali que eram servas da igreja, independentemente de qual fosse a opinião, independentemente de qual fosse as suas opções, as suas crenças e tal, mas ela tinha essa alienação perante a igreja. Então, para o Maquiavel, um bom príncipe, ele tinha que se espelhar nisso, do como a igreja produz essa alienação, para ele poder se perpetuar no poder. E um dos outros tópicos é a manutenção desse poder. A política também é sobre manutenção, porque os principados eles viviam muito em guerras.
lá na Itália. Então, o poder era muitas vezes feito de manutenção. Um príncipe caía e outro príncipe assumia, e assim sucessivamente. Então, para Maquiavel era importante essa manutenção do poder, justamente porque se você não tivesse essa manutenção do poder, se você não tivesse disputas políticas acontecendo ali, aquela sociedade ela não conseguiria viver em torno daquilo e daquela organização, no caso. Então, era por isso que era preciso ter essa manutenção do poder cotidianamente, porque tudo que o Maquiavel repudiava na vida política seria a barbárie, porque para ele na barbárie não haveria política. A política só pode existir, por exemplo, em principados, em uma democracia, em uma aristocracia, mas na barbárie ele não encontrava a política. Para ele a política só se encontraria o caos na barbárie. Então, com a manutenção era importante e o poder também era importante, assim também como a manutenção. Então, o Maquiavel ele foi o principal autor, um dos principais autores da política. Juntamente, logo depois dele, a gente vai ter os chamados contratualistas. Esses contratualistas, assim como Nicolau Maquiavel, vocês também podem ver na apostila de vocês, que tem um quadro explicando bem sobre. Esses contratualistas, eles são uma espécie de filósofos que escreveram sobre contratos sociais na sociedade, e que essas sociedades que se fundavam ali a partir do século XVI, a partir do século XV, XVI, elas começavam a partir de contratos sociais. Era como se para a sociedade funcionar, para a sociedade ser regida, ela precisaria estabelecer normas e contratos sociais. E esses contratos sociais, muitas vezes, eles poderiam vir a partir de um governo ou eles poderiam surgir a partir da sociedade em específico. E ali a gente vai ter o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, vamos ter Nicolau Maquiavel, Montesquieu, são alguns dos filósofos que têm essa tese do contrato social e que as sociedades só podem ser estabelecidas a partir desse contrato social. Então, esses pensadores foram os primeiros pensadores da ciência política, e esse era mais ou menos o contexto que a ciência política começava a galgar a partir do século XVI, que era quando se tinham grandes disputas políticas, disputas por poderes, e esses pesquisadores precisavam estudar esses movimentos da nossa sociedade. E é justamente por isso que era tão difícil o fazer ciências sociais, o fazer política, por justamente essa sociedade estar em constante transformação e estar em constante desenvolvimento. Então é mais ou menos dessa forma que começa a surgir a ciência política. Agora nós vamos falar um pouco sobre o surgimento da sociologia e qual foi o contexto histórico para essa ciência ela ser efetivamente considerada como ciência e uma das fundadoras das ciências sociais. Um dos primeiros tópicos, vale lembrar, que ainda no período feudal, já no declínio do período feudal, no século XV, ainda com o teocentrismo, no caso, onde você tinha uma ideia religiosa do centro do mundo e de suas explicações, um contraponto com o iluminismo. Então, eram duas correntes, no caso ideológicas, no caso questões que pensavam o mundo a partir das suas virtudes, e esse confronto ele começa a ser interessante para a ciência. Então começa a se ter um contraponto entre o teocentrismo e o iluminismo. E nesse mesmo, logo depois dessa corrente de pensadores do teocentrismo e do iluminismo, a gente tem o que se é chamado do positivismo, já fundado por Augusto Comte, onde se pensou a física social e onde se pensou um novo tipo de sociedade, um novo tipo de costumes, de metodologias. E é assim que a sociologia ela começa a galgar os seus primeiros passos. E a sociologia ela é interessante a partir das suas metodologias. E os seus primeiros fundadores são Karl Marx, é um filósofo alemão, e Max Weber e Émile Durkheim. Bom, Émile Durkheim ele é propriamente mais perto a sua linha de pensamento do Augusto Comte. Ele pensa também a sociedade
como uma grande esfera. O Émile Durkheim ele tinha uma teoria de que a sociedade funcionava assim como o corpo humano, onde todas as nossas esferas do nosso corpo precisa para manter o seu regulamento. A sociedade também age da mesma forma. Então, quando algo na sociedade, alguma coisa na esfera social, ela meio que dê uma quebra ou que para, toda a sociedade vai sentir. Ele pensava a sociedade assim como um corpo humano. E o Émile Durkheim, ele se aproxima muito mais do seu pensamento do Auguste Comte, do positivismo, ao qual já falado, e ele traz essa linha de pensamento. O Émile Durkheim, ele muitas vezes foi visto também como um antropólogo, mas como um antropólogo de gabinete. Ele tem ainda algumas pesquisas, como pesquisas em relação a povos indígenas, a rituais, e o Émile Durkheim, ele vê essa sociedade como um corpo e como um organismo. O outro fundador, no caso da sociologia, é o Max Weber. O Max Weber ele vai adentrar também um pouco no aspecto da política. Uma das suas grandes obras é a Ética Protestante e o Espírito Capitalista, onde ele vai entender um pouco mais o que é um movimento cristão, onde associa mais, se desvencilha daquela ideia religiosa católica em devoção da pobreza, no caso, e vai associar mais o espírito religioso à parte do capitalismo e como isso adentra a América, no caso. Então, Max Weber, a linha de pensamento dele vai muito mais pelo ser político, pelo qual é o sentido que os seres humanos dão às suas ações. Diferentemente do Émile Durkheim, Durkheim pensava que os seres humanos eles faziam as suas ações a partir de um estado maior, onde existiam regras maiores, e aí iam moldando as nossas formas de pensar e de agir dentro da sociedade. Para o Max Weber, não. Para o Max Weber, ele reconhece o peso dessas estruturas, o peso de do Estado, da Igreja, mas ele acredita que cada indivíduo, cada pessoa, ela tem uma subjetividade nas suas ações. É o que ele vai chamar do sentido das ações. Qual o sentido que eu dou às minhas ações também parte de mim. Não parte somente de uma estrutura maior, não parte somente de regras maiores. Então, Max Weber entra nessa linha de pensamento. E o Karl Marx é também o filósofo, um dos fundadores da sociologia. Ele vai pensar mais a relação de trabalho. A relação de trabalho as relações de trabalho e exploração. Para o Marx, a sociologia ela tem um papel fundamental de transformar a sociedade. Para ele, a filosofia buscou pensar a sociedade, mas a sociologia é o ato da transformação também da sociedade. Então, para Marx, um dos autores da sociologia, a sociologia ela tem um papel efetivo dentro da sociedade e não somente de pensamento. Então, esses são os três pensadores que surgem para o desvencilhar da sociologia e um pouco dessa ideia da entrada para a academia também. Então é Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim, que a gente vai falar um pouco mais deles também depois. Bom, e agora para a gente concluir um pouco mais da nossa aula, a gente tem agora um pouco mais do contexto de como a sociologia, a antropologia e as ciências políticas surgiram e um pouco do contexto de onde ela surgiu. Só relembrando um pouco que a sociologia ela surge ali nos meados do século XVI, que é onde ela surge começando ainda com a queda do período feudal, o iluminismo contrapondo um teocentrismo que vigorava na época. Então, a partir dali do movimento dos iluministas, no caso, a sociologia ela começa a dar os seus primeiros passos no caso da busca do homem pela razão. Então, a gente tem esse contexto. E depois, logo depois, com o positivismo com o Auguste Comte, onde ele tinha a ideia de fazer, no caso, uma física do social, uma sociologia, uma ciência que estudasse a sociedade, assim como as ciências naturais estudavam os meios, os organismos, no caso. E depois a gente tem a antropologia, que ela é reconhecida mesmo como ciência a partir do século XVIII, mas que antes era desenvolvida meio como uma sociologia espontânea com as grandes navegações. Então, a gente tem uma ciência que ela é reconhecida, uma ciência do social que ela é reconhecida a partir do século XVIII como a antropologia. E logo depois as ciências políticas, que no caso começa a dar a sua roupagem ainda na Grécia Antiga,
com Platão e Aristóteles, com as suas teses sobre a pólise e sobre como era a organização política daquela cidade, mas a ciência política mesmo, em seu berço, é na Itália, com Maquiavel, a partir do século XVI, que é quando ele escreve O Príncipe, para falar um pouco sobre os principados, as disputas de poderes, como a política estava se dando na época. Então esse é o contexto histórico de cada ciência que forma as ciências sociais e de como elas surgiram. Essa é a explicação, um pouco da aula de hoje. Obrigado e até a próxima.